Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Após realizarem assembleias por todo o país e rejeitarem a proposta da FENABAN, considerada insuficiente, bancários de todo o Brasil entram em greve hoje. O Jornal da CUT conversou com Carlos Cordeiro, presidente da CONTRAF e integrante do Comando Nacional dos Bancários. A proposta que os bancos efetuaram, nos mostraram na última semana, é uma proposta muito aquém daquilo que a categoria está esperando. Os bancos saíram de 7,8% para 8% de reajuste, o que dá apenas 0,57% de aumento real. É um reajuste ainda muito pequeno frente aos grandes lucros que os bancos vêm tendo, frente às tarifas que os bancos vêm cobrando, a sua rentabilidade. Então, a proposta ainda muito longe dos 12,8% que a categoria está reivindicando. Nós já fizemos 5 rodadas de negociações. Infelizmente, nós não tivemos avanços nesse período que nós estamos negociando. Então, nós já fizemos uma assembleia, demos o espaço aí de alguns dias para que os bancos pudessem apresentar uma outra proposta. Apresentaram, a única diferença é que saiu de 7,8% para 8,0%, como foi uma proposta muito pequena, uma variação muito pequena. Nós vamos, então, consolidar a nossa greve em todo o país, em todas as capitais, a partir desta terça-feira, da 0 hora desta terça-feira. Até o presente momento, os bancos não nos procuraram mais, não apresentaram nenhuma outra proposta. Então, infelizmente, a gente sabe que a greve é um recurso importante nosso, dos trabalhadores, a gente sabe o quanto isso é complicado frente à população, mas nós não temos nenhuma outra alternativa nesse momento, senão colocar essa mobilização na rua para ir buscar aquilo que é de direito nosso, que é a valorização do salário e das condições de trabalho. A campanha salarial 2011 dos metalúrgicos teve uma importante conquista. Depois de muita negociação, o reajuste salarial médio de 10% é um resultado que mostra a capacidade de organização e luta da categoria, como diz Paulo Caires, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, CNM-CUT. A nossa lógica de negociação continua sendo pela convenção coletiva, dos trabalhadores no Estado. Então a gente estabelece uma convenção para cada grupo, negocia e coloca tudo. Mas a gente procura levar a negociação em conjunto nesses grupos, faz ao mesmo tempo. Para quê? Para que você chegue no final, faça uma proposta única com todos os trabalhadores, porque o grupo é separado, mas no sindicato os trabalhadores são unificados, são juntos, correto? Então eles se fragmentam, mas nós continuamos mantendo a nossa lógica da unidade e de negociar coletivamente. Nós temos outros estados ainda em negociação, porque, por incrível que pareça, nós temos várias databases, que vai do dia 1º de janeiro ao dia 1º de dezembro, e temos uma luta aí do ponto de vista nacional de unificar essa data, e já estamos chegando próximo disso, que seria sempre setembro. A ideia nossa é unificar para setembro a nossa campanha salarial. Então, nesse sentido, não se esgotou ainda, mas já se avançou bastante, já se fechou bastante campanhas salarial no Brasil, e do ponto de vista de avaliação do que foi conquistado, eu vejo como extremamente positivo. Recentemente eu disse que não tinha crise do ponto de vista do crescimento, do ponto de vista do consumo. E as campanhas salariais estão mostrando isso. Para quem tem base organizada, organização local de trabalho, as conquistas têm sido bem maiores do que quem não tem. Então, o que eu sugiro também é que a gente continue ampliando a nossa organização no local de trabalho, até para aproveitar o momento de crescimento do país, porque os empresários não dão por osmose aumento, não. O aumento sempre vai ser fruto de luta, não é porque cresce que eles vão ceder nada para nós. Sempre vai ser fruto da conquista da organização dos trabalhadores. Um dos grandes desafios da vida sindical é conciliar a luta por emprego e salário com as questões ambientais. Afinal, não se constrói uma fábrica ou hidrelétrica sem mexer com a natureza. Para aprofundar essa discussão, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC organizou o debate O Grande Diálogo, os Trabalhadores e o Meio Ambiente, no dia 23. Veja como foi. Indo de um lugar para o outro, para lá e para cá, um dia ele resolveu ficar fixo no lugar. Até que um dia ele resolveu se relacionar com o mundo. Aquilo que a gente vai chamar e chamou um dia de agricultura.
Via de regra, de um modo geral, se considera que o meio ambiente são os recursos naturais das florestas, dos campos e, no máximo, alcança até a agricultura. Nunca se pensa que a questão do meio ambiente envolve prioritariamente o mundo, hoje em dia, o mundo urbano e o mundo industrial. Então, é aqui, nas cidades e no trabalho do capital produtivo e no trabalho dos trabalhadores da indústria que vai poder ser definida uma verdadeira política ambiental e de sustentabilidade. Ou seja, são os trabalhadores que produzem, são os trabalhadores que são os primeiros a ser ou contaminados ou veículos e instrumentos de uma nova possibilidade de meio ambiente. Então, começar aqui é começar no lugar essencial. Você não pode começar com os capitalistas. Você tem que começar com os trabalhadores. Então, na divisão social de classes que o capitalismo impõe, se nós quisermos uma política ambiental verdadeira, uma política sustentável, é do lado dos trabalhadores que você tem que ir e não do lado do capital. Então é aqui mesmo que tem que começar. Como o Brasil é um país que detém os maiores ativos ambientais do planeta, isso é uma riqueza do povo brasileiro. Os trabalhadores do Brasil devem discutir as suas riquezas. E eu entendo que é um momento excepcional, é um momento em que nós estamos discutindo novos investimentos em tecnologias, em criação de novos empregos, na erradicação da pobreza, como nós podemos avançar com as políticas ambientais a partir do envolvimento e do engajamento político e técnico dos trabalhadores brasileiros. Então, novos empregos devem ser criados. No mundo que você caminha para a sustentabilidade, você vai abandonar velhos hábitos, você vai ter que abandonar situações que estão hoje em indústrias, tecnologias vão ser deixadas, nós vamos para novas tecnologias. Como enfrentar, na realidade, as oportunidades que tem com as novas tecnologias ambientais para a qualificação, para o desenvolvimento e para a geração de empregos. E o trabalhador é uma voz ativa e importante para que você não tenha polarização e não tenha exclusão. O trabalhador é um ator estratégico para o desenvolvimento desse país e, portanto, um ator estratégico para o desenvolvimento das políticas ambientais. Então, com muita honra que eu aceitei o convite de vir aqui ao sindicato, de estar em São Bernardo do Campo hoje, de ter tido essa chance, para mim, inesquecível, como cidadã brasileira, de ter vindo aqui ao sindicato em plena ABC, onde surgiu, onde na verdade tem o berço da democracia brasileira, e poder discutir as novas bases das novas políticas ambientais do Brasil no rumo à sustentabilidade, rumo àquilo que é consolidar uma economia e um desenvolvimento social único no planeta, que é o que o Brasil está fazendo. Nós somos um país importante, a nossa sociedade é uma sociedade absolutamente importante e sem os trabalhadores não tem sentido fazer política ambiental de maneira continuada. Então é com eles nós temos também que fazer. E, mais uma vez, eu reitero a minha gratidão, o meu orgulho de poder ter estado com eles hoje aqui. Espero que seja o primeiro de muitos debates que nós estaremos participando sobre política ambiental, emprego e desenvolvimento sustentável. Eu resolvi promover este evento para que nós tenhamos cabedal, tenhamos a oportunidade de conhecer mais profundamente e para, a partir de então, começarmos a elaborar propostas e desenvolver ações no sentido da defesa ambiental. Então, eu acho que a questão ambiental, como tem interesse econômico no meio, portanto, os poderosos são quem destrói as florestas, não são os meus irmãos quilombolas que estiveram aqui, não são os agricultores que estiveram do lado de lá, não são os pescadores, não são os seringueiros, né? Quem destrói a floresta são exatamente os poderosos. Então, faz parte há uma interface entre a luta pelo direito à vida, na luta contra um sistema que infelizmente destrói a vida a cada dia. Então, eu estou muito feliz porque veio muita gente, mais do que eu imaginava, né? Ficou gente em pé durante todo o tempo e os palestrantes foram fantásticos. 21 de setembro foi o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Em São Bernardo, dirigentes e militantes se reuniram para avaliar estratégias de luta e ampliar sua atuação na sociedade. Nossa reportagem esteve presente. Ele é um dia, não é um dia de comemoração, é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. É um dia exatamente para fazer os debates sobre a cidadania, a inclusão das pessoas com deficiência, sobre as políticas públicas para as pessoas com deficiência. É um dia de reflexão para a gente discutir que sociedade, que modelo de sociedade nós queremos para todos e todas. Em 2009, São Bernardo e o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD,
a Central Única dos Trabalhadores, universidades, fizeram uma atividade chamada Assinatura do Termo de Adesão da Acessibilidade Fixa Ideia, que é uma campanha do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lançado em 2005. Naquele momento foi feito no Cacilda Becker, em São Bernardo mesmo. 42 entidades assinaram, entre universidade, poder público, movimento sindical, personalidades, conselhos de direito. Então nós estamos, na verdade, estamos dando continuidade àquela ação de 2009. O que atingiu, o que não atingiu, o que temos que fazer para que a política pública, de fato, chegue nas pessoas com deficiência. A educação inclusiva, para nós, é fundamental. O debate lá na Conferência Nacional da Educação saiu como um eixo fundamental para que o governo, o Ministério da Educação, garanta a educação inclusiva desde crianças que têm algum tipo de deficiência, seja ela motora, intelectual, física, elas já têm que conviver com essas outras crianças, porque criança não tem absolutamente nenhum tipo de preconceito. Então, se elas já convivem ali na educação, já é uma barreira quebrada importante. E que a educação, a partir dessa educação, ela vai certamente conseguir a conquista da cidadania, que é exatamente a condição de estar trabalhando e estar vivendo em sociedade, ali desde o sindicato, a associação de bairro, do local de trabalho. Então, esses pontos são fundamentais, e a CUT tem batalhado, tem ido à luta. O companheiro Flávio Henrique, que é o coordenador nacional do Coletivo Nacional de Trabalhadores de Deficiência da CUT, tem cumprido uma tarefa fundamental. Nosso representante no CONARES, Aías, enfim, o coletivo nacional e os coletivos estaduais têm pautado essa luta. A lei, né, que obriga as empresas privadas a contratarem pessoas com deficiência. Então, a nossa luta pela qualificação dessas pessoas e a garantia de entrada no mercado de trabalho. Então, essa luta, esse é um dia de luta, e a luta certamente vai continuar. Nossa central tem interlocutores e parcerias em vários países do mundo. Na América Latina, o intercâmbio de experiências traz vários avanços para os trabalhadores. José Celestino Lourenço, o Tino, esteve recentemente no Panamá falando sobre a criação de escolas sindicais e a implantação do ensino à distância. Confira. Uma questão que nós discutimos nesse processo é sobre a educação à distância. Nós não temos dúvida de que a educação à distância, com o avanço das novas tecnologias, da internet, das redes sociais, ela é fundamental. Mas no nosso entendimento, ela é estratégica, mas porém complementária, porque nós entendemos que os processos coletivos de debate, eles têm que ser presenciais, mesmo considerando as distâncias, o tamanho das entidades, mas nós colocamos que o Brasil é um país continental e, portanto, nós também entendemos e executamos formação à distância, mas a grande maioria das nossas ações formativas num país continental é presencial, porque o debate presencial pressupõe outras subjetividades, que seja do ponto de vista daquilo que os trabalhadores expõem, as suas vivências, as suas lutas, a construção coletiva do conhecimento, e que ainda não vimos que a educação à distância contribui muito para isso nesse quesito, mas nós iremos utilizar. Então foi um seminário muito importante e que cada vez mais reflete a importância da CUT no cenário político internacional, e é claro, nós temos que ampliar inclusive as nossas estruturas e as nossas condições para isso, porque se no nascedouro da CUT nós contamos com apoio e ainda temos relações estratégicas com o movimento sindical, principalmente europeu, cabe agora a gente retribuir com os companheiros da América Latina, da América Central e da África. Foi aprovada na Câmara Federal lei que regulamenta o aviso prévio proporcional de até 90 dias. O presidente da CUT, Arthur Henrique, denunciou a falta de discussão com os trabalhadores e defendeu a adoção da Convenção 158 da OIT como o melhor instrumento para diminuir a rotatividade nos empregos. Na quarta-feira, dia 21, no Rio de Janeiro, petroleiros, bancários, funcionários dos Correios e outras categorias organizaram uma manifestação em defesa do salário, pela segurança no trabalho e pela redução da jornada, entre outras reivindicações. Mais de 2.000 pessoas marcharam da Candelária até a sede da Petrobras, onde foi realizado um ato público.
Os trabalhadores em educação de Minas Gerais, há mais de 3 meses em greve, realizam hoje a Assembleia Estadual às 13 horas. Ontem foi organizado um ato de apoio ao movimento, convocado pela CUT e demais centrais, com a participação de outras categorias. 2 educadores estão em greve de fome há uma semana. A CUT divulgou nota pública de apoio à greve dos Correios, que completou 2 semanas. A direção da empresa tem sido intransigente e se recusa a receber os trabalhadores, que lutam para melhorar o salário e as condições de trabalho. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.